Bom, vamos começar então agora as resoluções da CPA 10 para o módulo 5. É um módulo bem interessante também, que vai agregar bastante conteúdo para a gente. Antes de mais nada, siga nas redes sociais, no mercado financeiro, inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe com quem está estudando para a gente mudar de patamar juntos. Bom, fundos de investimentos caem de 10 a 15 questões, 20 a 30% da prova, uma parte muito ampla, com vários detalhezinhos, então importante a gente entender. Questão 1. Se um fundo de ações fica desenquadrado com menos de 67% em ações, estará sujeito à incidência de imposto de renda. A cada 30 dias ou no resgate, o que ocorrer primeiro. B, no último dia útil de cada mês ou no resgate, o que ocorrer primeiro. C, no último dia útil do mês de maio e novembro ou no resgate, o que ocorrer primeiro. D, somente no resgate. A questão 1, ela está falando sobre desenquadramento em fundo de ações. Então, vamos começar explicando o que é esse tal de desenquadramento. O desenquadramento acontece quando o fundo ele tem basicamente tem alguns critérios obrigatórios para ele ser um fundo. No caso de fundo de ações, ele tem que ter 67% no mínimo sempre alocado em algumas classes. Quais são essas classes? Então vamos falar um pouquinho dessas classes, quais são elas, né? Então ele tem que ter no mínimo alocado, como eu disse, 67% em todas elas. Então 67%, né, percentual aqui, aonde basicamente ações, bônus ou recibos de subscrições, certificados de depósitos de ações, fundos de cotas de ações, os FICFIAs, fundos de cotas de índices de ações e os Brazilian Deposit Receipts, BDRs. Então o que aconteceu com esse fundo? Se ele está falando que desenquadrou, esse fundo ele está com menos do que 67% de ações. E quando isso acontece, basicamente o fundo ele vira, em termos tributários, um fundo de outra classe, mais parecido com o multimercado, por exemplo. O que isso quer dizer? Que ele vai ser incidido, enquanto ele não se enquadrar de novo, uma tributação regressiva que a gente já conhece nos fundos multimercados ou em fundos de renda fixa. Aquela tributação que vai de 22,5% chegando a 15% após 2 anos, né, no multimercados e em fundos de renda fixa. Isso quer dizer outra coisa também, que vai incidir, enquanto ele estiver desenquadrado, o tal do come cotas. E esse come cotas ele incide em alguns dias especificamente. Então vamos ver o enunciado. Se o fundo estiver desenquadrado com menos de 67% em ações, no caso de um fundo de ações, a incidência do IR será a cada 30 dias ou no seu resgate, o que ocorrer primeiro? Não. No último dia útil de cada mês ou no resgate, o que ocorrer primeiro? Não. No último dia útil do mês de maio e novembro ou no resgate, o que ocorrer primeiro. Essa daqui é o conceito dos dias de come cotas. A alternativa C de casa é a correta. Questão 2. Paula busca proteção contra a variação cambial. Onde deve alocar? A. Fundo cambial. B. Fundo de ações. D. Fundo DI. D. LCA. Essa aqui é uma questão que bem simples, para falar a verdade, porque o próprio enunciado e as alternativas estão um pouco óbvias demais. Se a Paula está buscando uma proteção contra a variação cambial, no nosso caso significa o quê? A variação do dólar, o que ela tem que fazer? Vamos ver as alternativas de baixo para cima. Investir numa LCA. Uma LCA é uma renda fixa, é uma letra de crédito do agronegócio emitida por emissores bancários que tem proteção do FGC, mas não vai proteger a variação cambial. Um fundo DI vai seguir a taxa Selic, não vai proteger a variação de dólar. Um fundo de ações? Também não, investe em carteiras de ativos, 67% no mínimo em ações. Então a única resposta que sobra é o que dá o próprio nome, um fundo cambial. Então, para se proteger contra a variação cambial, a Paula deveria ter este fundo. A alternativa A é a correta. Questão 3. Sobre a marcação a mercado em um fundo de investimento. A. Deve ser feita diariamente pelo preço de mercado dos ativos, é opcional. B. Deve ser feita diariamente pelo preço de mercado dos ativos, é obrigatória.
C. Deve ser feita diariamente pelo preço de compra dos ativos, é obrigatória. D. Deve ser feita diariamente pelo preço de resgate dos ativos e é obrigatória. Sobre a marcação a mercado em um fundo de investimento. O que é a tal de marcação a mercado, né? A chamada MAN? A marcação a mercado é você negociar, é quando você enxerga o valor das suas cotas ou ativos negociando ao valor mais próximo que realmente é o valor justo dele. Por quê? Porque é uma dinâmica de oferta e demanda pura dos players comprando e vendendo os ativos a todo momento, e isso vai fazer com que haja uma aproximação mais ideal de quanto aquele ativo está valendo naquele exato momento. Agora, a questão é como que é feita essa marcação e se ela é opcional ou obrigatória. Então, vamos ver as alternativas para tentar entender? Então, vamos para as alternativas aqui. A alternativa A está falando que ela deve ser feita diariamente pelo preço de mercado dos ativos e é opcional. Até aqui estava correto. Na verdade, ela é obrigatória. Então, sobraram aqui três alternativas, onde todas estão dizendo que a marcação ela é feita diariamente, o que está correto, e todas estão falando que é obrigatória em fundos, o que está correto. Agora a gente entender por qual preço ela é feita. A marcação a mercado ela é feita pelo preço de resgate dos ativos? Não, porque o resgate acontece quando o cliente quer fazer o resgate, e se a gente está falando que ela tem que marcar o preço justo diariamente, não pode ser. Pela compra dos ativos também não, só sobra a opção B de bola, pelo preço de mercado dos ativos é a correta. Questão 4. Taxas que podem ser cobradas do cotista em um fundo de investimento pode cobrar A. Entrada e administração apenas. B. Administração, performance, entrada e saída. C. Saída e administração apenas. D. Administração e performance apenas. Essa questão está falando sobre taxas de fundos de investimentos. Vamos ver que taxas então podem ser cobradas nesse caso. Um fundo de investimento A, ele tem taxa de entrada e administração apenas? Não. Ele tem taxa de administração, performance, entrada e saída? Essa alternativa aqui é a correta, é a letra B. Vamos ver as outras e depois explicar. Saída e administração, errado, administração e performance. Então vamos ver o que significa cada uma dessas taxas. A taxa de administração é uma taxa que é cobrada para manter o fundo funcionando. Ela vai pagar as despesas do fundo, ela vai pagar os fornecedores, vai pagar terceiros, vai pagar o gestor, e ela tem um percentual, ela é apresentada como percentual ao ano, mas essa taxa basicamente é uma provisão diária. A taxa de performance é uma taxa quando você tem uma gestão ativa normalmente. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um fundo, que pode ser um fundo de renda fixa, por exemplo, e ele tem como benchmark, que é o índice que ele tem que bater, o CDI. Então, o que vai acontecer? Se você contratou esse fundo, ele tem uma taxa de performance, você espera que o gestor ele consiga com consistência ganhar do CDI, e se isso acontecer, existe o conceito de linha d'água, onde o gestor, para que você pague a performance semestralmente para o gestor, que pode ser, por exemplo, 10% sobre o que ele excedeu o benchmark, significa que se o gestor ganhou mais do que ele já ganhou anteriormente e ele está ganhando pelo menos acima de 100% do CDI, e ele tem uma taxa de performance de 10%, semestralmente você vai pagar 10% em cima desse diferencial aqui que o gestor gerou, basicamente. Então essa é a taxa de performance. E fundos podem ter taxa de entrada e saída, que são aquelas taxas que quando você aplica o dinheiro, é cobrada uma taxa em cima dessa aplicação, e uma taxa de saída é quando no resgate existe uma taxa também sobre o valor de saída do fundo. Então essas quatro taxas são as corretas, alternativa B de bola. Questão 5. O gestor compra ativos para a carteira do fundo de investimentos em função A. Do resgate, B. Do come cotas, C. Da aplicação, D. Do IOF. Essa questão aqui está falando daquela dinâmica de quando um novo investidor vai virar um cotista de um fundo ao fazer a aplicação nele.
Quando o gestor compra ativos para a carteira do fundo do investimento, isso acontece em função do quê? Vamos ver as alternativas. Do resgate? Não. Do come cotas? Também não. Come cotas é o IR antecipado. Do IOF? Também não. O IOF basicamente é o imposto sobre operações financeiras anteriores a 30 dias no caso de resgate. Então só sobra a letra C da aplicação. Essa dinâmica funciona como? Essa dinâmica funciona da seguinte forma. Você tem aqui uma pessoa física, por exemplo, e essa pessoa ela gostou de um fundo de investimento e ela resolveu colocar um dinheiro nesse fundo. O que vai acontecer? Um fundo é uma PJ e ela vai ter um gestor ali dentro. Esse gestor vai pegar e vai ver que tem um cotista novo entrando. Então, para isso, para assimilar esse novo cotista, ele vai ter que comprar mais ativos no mercado. Então, o gestor ele vai lá no mercado e ele vai comprar mais ativos. E a partir disso, o investidor se torna um cotista. Já se o gestor tivesse que vender o ativo, ele vai vender em função do quê? E aí, na venda, é o oposto do que aconteceu na compra. Significa que esse mesmo PF, agora, ele pediu o resgate. Ou seja, ele pediu o resgate para a PJ, que é o fundo, porque ele quer o dinheiro de volta. Então, o gestor, para fazer frente a esse resgate e devolver o dinheiro, vai ter que vender o ativo para receber o dinheiro e repassar. Então, questão C é a correta. Questão 6. Quando o fundo não possui obrigatoriedade de ser marcado a mercado? A. Fundo referenciado DI. B. Fundos de ações. C. Fundo exclusivo. D. Fundo multimercado. Vamos ver as alternativas 1 a 1. Fundo referenciado DI, não. Fundo de ações, não. Fundo multimercado, não. A resposta é fundo exclusivo, alternativa C. Por quê? O que é um fundo exclusivo? O fundo exclusivo ele é um fundo para um investidor apenas, uma pessoa, né? Uma PF, vamos colocar aqui. Qual que é o principal objetivo da marcação a mercado? O principal objetivo da MAN, da marcação a mercado, é evitar a transferência de recursos entre cotistas. Logo, se tem apenas um investidor, esse objetivo aqui ele morre, não existe mais. Fora isso, também é importante saber quem pode investir ou abrir um fundo exclusivo. É um investidor chamado de investidor profissional. O investidor profissional é aquele que atesta mediante termo ter pelo menos 10 milhões de reais investidos em aplicações financeiras. Letra C é a correta, C de casa. Questão 7. Sobre fundos multimercados. A. Investe no mínimo 60% em ações. B. Investe no mínimo 50% em crédito privado. C. Investe em vários fatores de risco, porém no mínimo 50% em dívida externa. D. Investe em vários fatores de risco sem compromisso de alocação mínima em nenhum desses mercados. Essa questão aqui está falando sobre os fundos multimercados. Então, o fundo multimercado ele tem algumas características. Vamos ver um a um. A. Investe no mínimo 67% em ações. Isso aqui é um fundo de ações, chamado FIA também. Investe no mínimo 50% em crédito privado. Isso aqui é um fundo de crédito privado. Investe em vários fatores de risco, porém no mínimo 50% em dívida externa. Esse aqui também não. D. Investe em vários fatores de risco sem o compromisso de alocação mínima em nenhum desses mercados. Alternativa D de dada a resposta. Como o próprio nome já diz, é um fundo multimercados. Ele pode investir em vários mercados sem o compromisso de alocação mínima em nenhum desses mercados. Questão 8. Num fundo de renda fixa de longo prazo, qual é a alíquota de come cotas e em quais meses são cobrados? Falando agora num fundo de renda fixa de longo prazo, qual que é o come cotas e em quais meses são cobrados? Come cotas é sempre cobrado no último dia útil dos meses de maio e de novembro. Então, vendo isso aqui, a gente já pode eliminar uma questão, que é essa aqui. Agora, vamos para a próxima. A renda fixa de longo prazo, ela vai ter um come cotas
diferente de uma renda fixa de curto prazo. Qual que é essa diferença? A diferença é que no fundo de renda fixa de longo prazo, o come cotas e incidente tem que ser o menor. Então, tem que ser de 15%, de acordo com aquela tabela regressiva de imposto de renda. No curto prazo, a menor alíquota é de 20%. Então, essa é a diferença básica entre eles. Visto isso, a gente vê que 22,5% não existe. E como está falando de um fundo de longo prazo, a B está errada e a A está correta. Questão 9. Compete a Assembleia Geral de Cotista: A. Custodiar ativos. B. Selecionar os ativos da carteira do fundo. C. Reduzir a taxa de administração. D. Aumentar a taxa de administração. Aqui ela está falando sobre a AG, Assembleia Geral, e qual que é a competência. Vamos alternativa por alternativa. Custodiar ativos? Não. Custodiar ativo é o custodiante, como o próprio nome diz. Selecionar os ativos da carteira do fundo? Não. Quem faz isso é o gestor. Reduzir a taxa de administração? Não, porque como uma das questões de um fundo de investimento é ter equidade, ter aquela questão de idoneidade e tudo mais, reduzir a taxa de administração é algo positivo para o investidor. Se é algo positivo, não precisa ter deliberação. Agora, se for aumentar a taxa de administração, que é a alternativa D, isso precisa ser deliberado em Assembleia Geral. Questão 10. Responsável pelo recolhimento do imposto de renda e IOF em fundos de investimentos: A. Cotista via DARF. B. Administrador. C. Gestor. D. Custodiante. Essa questão está falando sobre o recolhimento do IR e do IOF em fundos de investimentos. Vamos ver alternativa por alternativa? A. O cotista via DARF. Não. No caso de fundos de investimento, o recolhimento é na fonte, ou seja, no resgate o IR já vai direto para o governo. B. Administrador. Sim, é uma das competências do administrador fazer o recolhimento do imposto de renda e do IOF em fundos de investimento. Gestor? Não. O gestor faz a seleção de ativos. Custodiante também não. Alternativa B de bola é a resposta. Questão 11. Sobre taxa de administração. A. É fixa, expressa em percentual ao ano e deduzida diariamente. B. É variável, expressa em percentual ao ano e deduzida mensalmente. C. É fixa, expressa em percentual ao ano e deduzida diariamente. D. É fixa, expressa em percentual ao ano e deduzida mensalmente. Essa questão 11 está falando sobre a taxa de administração. Vamos para as alternativas. A. É fixa, expressa em percentual ao mês, deduzida diariamente? Não. Expressa em percentual ao ano. B. É variável? Não. Ela é fixa. Expressa em percentual ao ano? C. Ela é fixa, expressa em percentual ao ano e deduzida diariamente. Alternativa C é a correta. D. É fixa, expressa em percentual ao ano e deduzida mensalmente. Errado. Questão 12. O que é investidor qualificado? A. Pessoa jurídica com pelo menos R$1 milhão em investimentos e que ateste por escrito essa condição. B. Pessoa física com pelo menos R$1 milhão em investimentos e que ateste por escrito esta condição. C. Pessoa física ou pessoa jurídica com pelo menos R$500 mil em investimentos e que ateste por escrito esta condição. D. Pessoa física ou jurídica com pelo menos R$1 milhão e que ateste por escrito esta condição. Essa questão está perguntando o que é um investidor qualificado. Vamos para as alternativas? A. Pessoa jurídica com pelo menos R$1 milhão em investimentos e que ateste por escrito esta condição. Essa aqui não está incompleta. B. Pessoa física com pelo menos R$1 milhão em investimentos que ateste por escrito essa condição. Incompleta. Pessoa física ou jurídica com pelo menos R$500 mil em investimentos e que ateste por escrito esta condição. Errada. Pessoa física ou pessoa jurídica com pelo menos R$1 milhão em investimentos e que ateste por escrito essa condição é a correta, D de dado. Questão 13. De acordo com a legislação de imposto de renda vigente, são considerados fundos de investimentos de longo prazo aqueles cuja carteira de títulos: A. Seja composta exclusivamente por CDB de 180 dias. B. Seja composta exclusivamente por ações. C. Tenha prazo médio superior a 90 dias.
D. Tenha prazo médio superior a 365 dias. Essa questão está perguntando aqui qual que é a característica que um fundo de investimento de longo prazo tem que ter em relação à carteira de títulos. Então vamos para as alternativas. A. Seja composto exclusivamente por CDB, isso aqui não tem nada a ver. Seja composto exclusivamente por ações, nada a ver. E agora está falando de prazo médio superior. Ele tem que ter um prazo médio superior, no caso, a 365 dias. Alternativa D é a resposta. Questão 14. Fundo de investimento com ativos ligados à variação da taxa de juros doméstica ou índice de inflação. A. Fundo de índice. B. Renda fixa. C. Referenciado. D. ETF. A questão 14, ela está perguntando aqui qual desses fundos ele tem ativos ligados a dois tipos de ativos, né? A variação da própria taxa de juros doméstica ou índice de inflação. Vamos para as alternativas. A. Fundo de índice, não. Porque um fundo de índice ele é um fundo que pode ser, por exemplo, um fundo atrelado ao índice Bovespa. E aí seria o BOVA11, por exemplo, que é o ETF. Né? É um fundo de índice investindo no ETF BOVA11. Renda fixa? Sim, um fundo de renda fixa ele pode investir em ativos ligados à taxa de juros, né? Ou a algum índice de inflação. Então a resposta B é a correta. Um índice referenciado, normalmente referenciado, é um índice referenciado ao UDI, que é só a taxa de juros, e ETF é um fundo de índice, então está sendo até um pouco redundante, seria igual a B é a correta. Questão 15. Metodologia utilizada para cobrança de taxa de performance. A. Enhanced Indexing. B. Linha d'água. C. Swing Trade. D. Long Short. Essa questão 15 está perguntando qual que é o nome dado para a metodologia de cobrança da taxa de performance de um fundo. Vamos para as alternativas, depois a gente explica. Bom, A. Enhanced Indexing. Isso aqui, na verdade, não tem nada a ver, mas só para saber, é uma mistura de gestão ativa com gestão passiva. Então, ela é chamada de gestão semi-ativa. B. Linha d'água. Sim, esta é a correta. A gente já volta para explicar um pouco mais. Swing Trade, nada a ver, é um tipo de estratégia onde você compra algum ativo num dia e a partir do próximo dia você vai vender enfim, a partir do próximo dia, pode ser uma semana, um ano. Long Short. Long Short é um tipo de estrutura onde você tenta ganhar por arbitragem, por exemplo, operando na ponta comprada e ao mesmo tempo na ponta vendida. Então, o que é o conceito de linha d'água? O conceito de linha d'água é que um fundo de investimento, quando ele vai pagar a taxa de performance semestral, o ideal é que ele tenha essa linha d'água aqui. Então, se você entrou no fundo aqui, por exemplo, e aí bateu um semestre aqui, o fato dele ter ganho acima disso aqui, ok. Você vai pagar a taxa de performance porque ele passou a linha d'água, está te dando mais do que ele deu anteriormente. Aí de repente passou mais um ano e aí você caiu abaixo dela e agora veio o outro semestre e veio a performance aqui. Como você está recebendo abaixo, você não paga performance. Então esse é o conceito de linha d'água. Alternativa B de bola. Questão 16. João aplicou R$10.000 em um fundo de renda fixa de crédito privado. Após a pandemia, o fundo estava com R$9.000, ou seja, está com rentabilidade negativa. Nesse caso, com relação à taxa de administração e de performance, respectivamente. A. Será cobrada sobre o PL independente da cota negativa. Não pode ser cobrada devido à marca d'água. B. Ambas serão cobradas sobre o PL independente da cota negativa. C. Ambas não serão cobradas, pois o fundo está com rentabilidade negativa. D. Fundo de renda fixa de crédito privado não pode ter taxa de performance. Essa questão aqui apresentou um fundo de renda fixa de crédito privado, onde o investidor colocou R$10.000 e o fundo estava com 9.000, ou seja, ele está perdendo mais do que ele alocou. E nesse caso, como que fica a taxa de administração e de performance respectivamente?
Vamos de baixo para cima para entender aqui. Alternativa D, fundo de renda fixa de crédito privado não pode ter taxa de performance? Errado. Pode sim, mesmo sendo de renda fixa. Ambas não serão cobradas, pois o fundo está com rentabilidade negativa. Errado. A administração é cobrada sobre o PL independente da cota. Ambas serão cobradas sobre o PL independente da cota negativa. Errado, apenas a administração. Alternativa A é que sobrou. Será cobrada sobre o PL independente da cota negativa, a administração. Não pode ser cobrado devido à marca d'água, que é a taxa de performance. Então, A de amor é a correta. Questão 17. Além do administrador, pode substituir cotas de fundos de investimentos. A, custodiante, B, distribuidor, C, gestor, D, cotista. Nessa questão ele deu aqui algumas alternativas para a gente entender quem desses players pode substituir cotas de um fundo de investimento. Vamos para as alternativas. Custodiante? Não. Custodiante é quem faz a guarda dos ativos. B, distribuidor? Sim. O distribuidor, como uma corretora, por exemplo, onde você tem vários produtos ali dentro, ele pode fazer substituição de cotas de fundos de investimentos. Gestor, o gestor faz a seleção e escolhe quais ativos ele vai comprar ou vender. E o cotista é o investidor. Então a alternativa B de bola é a resposta. Questão 18. Riscos predominantes de um fundo de investimento de renda fixa. 1. Taxa de juros. 2. Índice de preços. Está correto que se afirma em A, apenas 1, B, apenas 2, C, nenhuma, D, 1 e 2. Essa questão 18 está perguntando quais são os riscos predominantes de um fundo de investimento de renda fixa. 1, ele fala que taxa de juros é um desses riscos, é verdade. 2, índice de preço, também está correto. Então, a alternativa 1 e 2, D de dado é a resposta. Questão 19, fundo multimercado. A. Investe 30% do PL obrigatoriamente em dívida externa. B. Investe em vários fatores de risco sem particularidade na concentração. C. Tem no mínimo 67% do PL investido em ações. D. Pode ser um fundo imobiliário. Questão 19 está falando sobre uma característica de fundos multimercados. Vamos ver item por item. A. Investe 30% do PL obrigatoriamente em dívida externa. Errado. B. Investe em vários fatores de riscos, sem particularidade na concentração em nenhum deles é o correto. Multimercado, vários mercados, alternativa B de bola. Tem no mínimo 67% do PL investido em ações, é um fundo de ações, e pode ser um fundo imobiliário, não. Questão 20. Conhecer e recomendar determinado fundo de investimento visando atender aos objetivos pessoais de investimento do cliente é uma atribuição do A. Administrador. B. Distribuidor. C. Gestor. D. Custodiante. Questão 20 está falando sobre qual desses players aqui tem o papel de auxiliar um investidor em algum... mostrando para ele quais são as alternativas de investimento que vão ajudar esse investidor a atingir os objetivos pessoais. Alternativa A. Administrador? Não. O administrador é uma instituição financeira que basicamente tem que ter ali, sempre quando, por exemplo, você tem um fundo de investimento, você tem que ter algum administrador, que é a pessoa que vai trabalhar para fazer o fundo funcionar, porque é uma PJ, pagar fornecedor e por aí vai. É o gestor? Não. O gestor é o cara que faz a seleção de ativos. Custodiante é quem guarda. Então a alternativa C é um distribuidor. O distribuidor são as corretoras, as próprias corretoras. Então, quando você tem uma conta numa corretora e você tem alguma dúvida, você pode ligar, por exemplo, para um assessor de investimentos, onde ele vai te explicar sobre os produtos e entender os seus objetivos. Questão B, neste caso, é a correta. Questão 21. Ao investir num fundo fechado com prazo de 5 anos, mas resgatar antes do prazo, o cotista: A. Se tiver passado o período de carência, é possível fazer o resgate. B. Terá que comercializar as cotas no mercado secundário. C. Terá que esperar o vencimento para reaver o dinheiro. D. Terá que comercializar as cotas no mercado primário. Essa questão 21 está falando de um fundo fechado com prazo de liquidação em 5 anos, mas o cotista quer resgatar antes. Vamos ver as alternativas? A. Se tiver passado o período de carência, é possível fazer o resgate? Não, não tem período de carência.
B, terá que comercializar as cotas no mercado secundário? Essa é a resposta, B de bola, e a gente vai voltar para cá. C, não tem como reaver o dinheiro, nada a ver. Terá que comercializar as cotas no mercado primário? Não, porque o mercado primário é onde as cotas são negociadas pela primeira vez, então não tem nada a ver também. Bom, qual que é a principal diferença entre um fundo aberto e um fundo fechado? É exatamente a opção de você poder resgatar a cota a qualquer tempo. Então, no fundo aberto, você pode resgatar a qualquer tempo. Já num fundo fechado, e vamos dar um exemplo de fundo imobiliário. Você não pede para o gestor do fundo a sua cota de volta, né? Num FII, Fundo de Investimento Imobiliário. O que você faz é, você vai na B3 e você vai vender as suas cotas para alguém. É lá que vão acontecer as compras e vendas de cotas. Outra forma é na liquidação do fundo. Nesse caso, ele falou que tem um prazo de 5 anos. Então, quando der os 5 anos, o fundo provavelmente vai liquidar as operações e ele vai te devolver o dinheiro. Então, essas são as alternativas que a gente tem e a B é a correta. Questão 22. Quando ocorre o come cotas num fundo, o que acontece com a cota? A. O número de cotas diminui. B. O número de cotas aumenta. C. O valor de cotas diminui. D. O valor de cotas aumenta. Essa aqui é uma questãozinha que ela é muito fácil de você acertar. Basta você memorizar uma coisa, que o come cotas, ele diminui o número de cotas. Então, a alternativa A é a correta. Não confundir com o valor da cota, não é o valor da cota. Como o nome já diz, ele come a cota, então a cota vai ficar menor. Questão 23. Um fundo cambial deve investir, no mínimo, qual percentual do seu patrimônio em ativos ligados à variação de moeda estrangeira? A. 67%, B. 95%, C. 80%, D. 100%. Essa questão aqui é uma questão conceitual falando de qual percentual de ativos ligado à variação de moeda estrangeira um fundo cambial tem que ter. 67%? Não. 95%? Não. 80% é a resposta correta, 100% não. Questão 24. O limite de concentração para ativos de um mesmo emissor da carteira de um fundo de investimentos é de quanto para emissores financeiros e não financeiros, respectivamente? A. 10 e 20%, B. 20 e 10%, C. Ambos de 20%, D. Ambos de 10%. Aqui ele está falando dos limites de concentração para ativos de um mesmo emissor para a carteira de um fundo de investimento. E qual que é essa limitação, por exemplo, para emissores financeiros e não financeiros? O que acontece é que quando que o fundo ele tem aquela questão fiduciária, então você tem alguns limites de segurança, né? Então, por exemplo, 20% quem pode investir, 10% quem pode investir, 5%. Aqui, por que o percentual é 5%, aqui é 10%, no limite aqui é 20%? Porque provavelmente esse aqui tem um risco maior. Se ele tem um risco alto, ele tem que, eventualmente, para proteger o cotista, tem que ter um percentual menor em ativos desse tipo de emissor. E quais são eles? Então, aqui no 20%, são para emissores financeiros, bancos e coisa do tipo, porque tem o FGC, por exemplo, então ele pode ter mais percentual. Dos 10% são para não financeiros, né? E dos 5%, empresas fechadas, né? PFs e por aí vai. Então a resposta correta aqui é 20% e 10%. B de bola. Questão 25. É uma das funções do distribuidor de um fundo de investimentos. A. Ser o responsável pela gestão do fundo. B. Ser o responsável legal pelo fundo perante a CVM. C. Comercializar as cotas do fundo de acordo com o perfil do cliente. D. Ser o responsável por recolher o IR e come cotas. Mais uma questão aqui falando sobre o distribuidor de um fundo de investimento. O distribuidor pode ser, por exemplo, uma corretora que está distribuindo um fundo de investimento na sua plataforma. Então,
Qual que é uma das funções dele? Ser o responsável pela gestão do fundo? Não, quem faz a gestão é o gestor. Ser o responsável legal pelo fundo perante a CVM? Administrador. Comercializar as cotas do fundo de acordo com o perfil do cliente? Correto, alternativa C. Ser o responsável por recolher IR come cotas? Alternativa é o administrador também. Questão 26. É um fundo de investimento que aplica no mínimo 95% dos seus recursos em ativos financeiros que acompanham o seu benchmark e no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos de emissão do Tesouro Nacional. A. Multimercado. B. Renda fixa alavancada. C. Curto prazo. D. Referenciado. Esse aqui ele está perguntando qual que é o fundo de investimento que tem que aplicar 95% dos seus recursos em ativos financeiros que acompanham o benchmark e no mínimo 80% em emissão do Tesouro Nacional. Ou seja, a gente já sabe que tem que ser um fundo muito conservador. Fundo conservador são fundos de renda fixa. Vamos para as alternativas para ver o que a gente encontra. A. Multimercado? Não, o multimercado não tem um limite de concentração. Ele tem vários fatores de risco sem comprometimento de limitar percentuais em tal ativo ou não. Renda fixa alavancada? Não. Curto prazo? Isso aqui está falando apenas sobre o prazo do fundo. Alternativa D de dado referenciado. Porque ele é um fundo referenciado, ele tem que seguir o índice de referência, no caso o benchmark dele. Então quando a gente tem um fundo referenciado DI, ele vai ter que seguir bem de perto o DI. E para isso ele tem que ter 95% pelo menos de recursos em ativos que vão acompanhar isso. Finalizamos aqui mais uma etapa de resolução do módulo 5 da CPA 10. Espero que tenham gostado. Até a próxima.